Fala meus amigos, como vocês estão? Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo nós vamos aprender a como criar um aplicativo com múltiplos idiomas. Esse foi um caso real em um projeto que eu tive que implantar na América Latina e a gente precisava ter as três línguas, tanto inglês como espanhol e português. E aí eu vou fazer o passo a passo de qual é a melhor maneira de a gente fazer isso. Basicamente é ter um app onde o usuário selecione e ele vá trocando os textos como você está vendo ali na aplicação inteira, tá? Não somente uma tela, mas na aplicação inteira. Qual que é a melhor maneira de fazer isso? O primeiro passo aqui que nós iremos fazer é ter uma tabela. Esse app em específico que eu mostrei para vocês era um app que foi feito com SQL Server, mas tanto faz, você pode estar com ele em lista, Dataverse, vai ser a mesma coisa. O que nós temos que ter é uma tabela com 3 colunas. A primeira vai ser uma coluna de código, a segunda, o idioma que eu quero identificar que o usuário está selecionado e a tradução ou texto, tá? O nome das colunas tanto faz, tá, galera? Você pode dar o nome que quiser e também pode ser na tabela no lugar onde você quiser, até no Excel, se você preferir. Não faria diferença porque é um dado estático, tudo bem? Por que eu tenho que ter essa tabela? Com o código, o idioma e a tradução. Acho que vocês já estão pegando a lógica aqui. Bom, eu vou trazer a tradução de acordo com o idioma selecionado para um código. Então, olha só, lá na minha aplicação do Power Apps, eu já conectei a minha tabela idioma. Então, beleza, já tenho a minha tabela criada com as 3 colunas e já estou com a lista conectada. Só para não perder tempo nesse vídeo aqui, né? Mas eu podia fazer tudo isso aqui com vocês. Bom, qual que é o próximo passo? Eu tenho que identificar qual linguagem, né? Qual idioma o usuário está selecionado. Eu, por padrão, deixo uma que seria, por exemplo, português, né? Mas eu consigo identificar também, tá, galera? Talvez você não saiba, mas se eu colocar num rótulo aqui, ó, eu tenho a função language, tá vendo? Que me traz qual que é a língua do navegador. Então eu poderia buscar do navegador e já alterar para o usuário também, beleza? Então é isso que eu faço naquele app, mas vamos um passo aqui de cada vez. Eu quero primeiro ter a opção com uma variável global que o usuário selecione qual a língua que ele quer ver a aplicação. Então, naquele caso, eu usei opção. Então, pode ser um botão de opção, né? Ó, botão de opção, onde eu vou colocar as línguas que eu tenho cadastradas na minha lista, certo? Então, aqui vai ser PT, English e Spanish, certo? Tem dessas opções, deixa eu colocar aqui na horizontal para ficar melhor, né? Ó, beleza? Opa, stacked não, horizontal, nice. Agora, o usuário vai selecionar qual a opção que ele quer. Posso até colocar aqui embaixo, onde eu achar melhor, né? Aqui eu vou ter que trocar a cor do texto, cor da fonte. Para dar um destaque, vou colocar no container aqui, pintar o container de branco. Para poder dar um destaquezinho ali, tá? Senão vai ficar muito feio ali em cima. Então, ó, beleza. Agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o default seja a variável idioma selecionado. Aí você vai falar para mim, ué, mas nem existe essa variável, por isso que tá dando erro. No onStart, galera, no onStart desse aplicativo, eu coloco o quê? Set var idioma selecionado é igual a language do usuário, upper, porque eu coloquei tudo como maiúsculo lá, e pegue as os dois primeiros caracteres, certo? Então, ó, o var idioma selecionado vai ser o que aqui no caso? Ó, posso passar o mouse e eu vou ver que vai ser igual a PT. Então, vou rodar o onStart aqui, quando o usuário abrir o app, certo? Ele simplesmente vai colocar aqui. Óbvio que tem que fazer assim, né? Ó, value, esqueci de fazer isso, galera. Value var idioma selecionado. Então, quando o usuário abrir o app, já vai selecionar a linguagem aqui, se é português, inglês ou espanhol. Isso aqui, né, só para selecionar. Mas quando o usuário clicar aqui, o que eu quero fazer? Eu quero alterar, né? Ou seja, no onChange desse radio, eu quero alterar o var idioma selecionado para self
.selected.value. Então, o usuário vai poder trocar de linguagem aqui quando quiser. Ao trocar, todo o app, ou seja, todas as telas, eu quero alterar todos os textos para o valor da variável var idioma selecionado. Então, o primeiro passo aqui, galera, era eu ter a tabela de mapeamento. O segundo passo, eu criar um mecanismo, que pode ser esse ou que você achar melhor, de ter uma variável global que o usuário possa selecionar e, quando ele selecionar, eu já sei qual é a língua, né, qual é o idioma que ele quer ver a aplicação. Então, vocês lembram que está cadastrado aqui, ó, English, Header 2, Home Screen Welcome. Por que que eu cadastrei assim? Porque essa é a maneira que eu vou utilizar, ó. Cabeçalho, ou seja, o nome do objeto, o idioma e o texto que eu quero exibir, certo? Dessa maneira, eu vou vir no lugar onde está exibido o texto, no caso aqui é title, e eu vou dar um lookup nessa tabela de idioma, tá? O ideal é jogar tudo isso numa collection para não ter que ficar batendo na base, tá, galera? Então joga a TB idioma. Vamos fazer isso aqui já? Ó, no onStart, eu vou coletar tudo, ó, clear collect, tabela de idiomas com o TB idioma. Daí não vai ficar batendo na base, né, ó. Então quando eu abrir o app, puf, coletou tudo na minha TB de idiomas, ok? Vou vir aqui e fazer o seguinte, ó. Por que que o português, galera, eu não cadastrei? Porque algum texto eu posso deixar aqui como se fosse o texto que eu estou desenvolvendo, o padrão. Então eu posso fazer assim, ó. Coalice, tente buscar a língua selecionada, se não achar, traz o texto que está aqui. Então, por exemplo, Coalice, lookup, eu quero procurar, eu quero dar um lookup aonde? Na minha TB de idioma, eu quero procurar o quê? Nessa tabela, eu quero procurar na coluna TB código. O código vai ser o nome do objeto, né? Onde o código é header 2, certo? E o que que eu quero trazer desse lookup? Eu quero trazer o texto, a tradução. Mas é só isso? Faltou o idioma, né? O código é header 2 and o idioma é igual a var idioma selecionado. Ou seja, eu vou procurar na tabela onde é o texto deste objeto e o idioma é o idioma selecionado. O resultado vai ser a tradução. Só que se não encontrar, como é o caso do português, vai trazer o próprio texto aqui. Por que isso? Porque quando você estiver desenvolvendo um objeto novo, você não quer ter que vir aqui e cadastrar português. Então, a linguagem principal, que é a que você fala, por exemplo, você não precisa ficar cadastrando. Basta você colocar direto na aplicação, entendeu? E aí você só cadastra os demais. Dessa maneira, você também economiza linhas lá na tabela. Afinal, já está aqui no app. Então, você só vai traduzir o que está em inglês ou espanhol, por exemplo, francês, alemão, que você estiver desenvolvendo aí. Quando eu trocar aqui para inglês, o que que vai acontecer? Ele vai trocar a variável e vai alterar a busca do texto, né? English, home screen welcome, Spanish, bienvenido a la pantalla. E aí você pegaria isso aqui e utilizaria, né, em todos os objetos. Foi assim que eu fiz. Dá para melhorar isso aqui? Dá para melhorar. Como? A gente poderia criar uma função, certo? Usando os named formulas, que hoje é possível, certo? Então, como assim, ó? Isso tudo poderia ser uma função aqui no fórmulas, certo? Então, eu poderia criar uma função chamada fn obter tradução, que recebe o quê, ó? Recebe o código, recebe o idioma, recebe o texto alternativo, caso não encontre, que seria em português, e retorna. Então, seria assim, né, ó, código do tipo texto. Além do código, vai receber o idioma. O idioma, na verdade, não precisaria passar, afinal é uma variável. Como é uma variável global, eu sei que sempre vai ser ela.
Então eu não preciso ficar passando ela, porque sempre vai ser ela. Não sei se ficou claro que ela é basicamente uma constante, né? Para todas as fórmulas vai ser utilizado o mesmo idioma. Então, basta passar o código e o texto, caso não encontre, né? Ou seja, o texto em português, né? Que vai ser também do tipo text, certo? O resultado disso é um texto também. E aí, isso tudo vai ser igual a o coalesce. Aí eu passo o quê? Ó? Eu troco esse código da função aqui e no idioma já vai pegar. Então, por isso que eu falei, eu não preciso criar outro parâmetro ali. E esse texto aqui eu vou trocar pelo texto caso não encontre. Isso é padrão, eu vou sempre utilizar em todos os textos onde eu quero traduções, certo? Então, agora eu posso vir aqui, ó, presta atenção, e só usar o meu fn obter tradução. O código vai ser header 2, fica bem mais enxuto, tá vendo? E o idioma, não precisa, o texto caso não encontre, é o tela início, seja bem-vindo. E aí, dessa maneira, galera, essa função fica mais fácil, ó, fn obter tradução, tá vendo? E eu posso utilizar isso mais facilmente, como por exemplo, aqui no Feature Item Button 2, vamos cadastrar ele, e eu vou pegar, e eu vou, primeiro, vir no texto e colocar, ó, fn obter tradução, Feature Item Button 2, e eu vou colocar botão inicial da tela 1, certo, ó? Tá vendo? Por isso que eu falei, imagina, eu teria que ir lá, cadastrar na lista para escrever o primeiro texto em português. Então eu não preciso, eu coloco o botão inicial da tela 1 e agora eu vou lá e cadastro, né, ó. Por isso você pode fazer o seu app inteiro em português e depois só voltar cadastrando, entendeu? Você não precisa ficar perdendo tempo para cada objeto. Você faz ele inteiro em português, depois só volta colocando aqui, ó. O idioma English vai ser little button. Em espanhol vai ser, opa, ele deu algum erro aqui. Spanish vai ser botãozito, certo? Então eu tenho English e Spanish. Aí quando o usuário novamente abrir o app, vai estar aqui português. Quando colocar em inglês, ó, little button, home screen. Então fica muito mais fácil, tá vendo? Eu fazer dessa maneira. Ainda, tá? Não é possível obter esse nome via fórmula, senão ficaria mais fácil, né, galera? Eu vim aqui, colocaria um self.controlName, algo assim, e aí eu não precisaria nem me preocupar em ficar copiando esse texto, né? Mas, por enquanto não tem que fazer então esse papel chatinho de dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e ir cadastrando. É assim que eu fiz, funciona até hoje, mas tem opções melhores, usando conector de tradução, né, que alguns são pagos, né, eu preferi montar, eu escrevo o texto, eu dou uma tradução que eu acho melhor também, né, óbvio, eu uso aqui o Google Translate para coisas que eu não sei, mas, por exemplo, tela início, seja bem-vindo, a tradução, se você usasse um conector de tradução, às vezes não fica tão legal como você perguntar para alguém que vai usar o app, como que é melhor escrever isso na tela para os usuários? E a pessoa te traduzir de uma forma mais regionalizada, de uma forma melhor ali, né? Então, fica aí essa opção, espero que vocês tenham gostado, foi um case da minha vida real que eu trouxe aqui para vocês. Se você quiser dominar Power Apps, Power Automate, venha conhecer os nossos cursos do zero ao avançado, o link tá aqui na descrição. Nós te damos todo o suporte, todo o material para você dominar do zero ao avançado e estamos lá diariamente tirando todas as suas dúvidas sobre as ferramentas para que você possa crescer cada vez mais. E me siga no Instagram, @ronavico, o link também tá aqui na descrição. E se você assistiu o vídeo aqui por completo até o final, muito obrigado e comenta aqui embaixo a palavra abacaxi para eu saber que você assistiu o vídeo por completo até esse momento aqui. É uma forma de eu saber quem assiste tudo e curte o trampo por completo. Muito obrigado, a gente se vê em uma próxima aula no próximo vídeo, valeu e se inscreve.